Quando eu tava no Fisenac Beiden, a gente foi convidado pra uma... Eu não lembro se você tava nessa... Não sei se foi uma palestra, a gente foi num auditório lá no hotel e ia ser, tipo, sei lá, uma degustação uma apresentação de um conhaque, tipo, Luiz XV, vai. Uhum. E aí o cara que era representante da marca atrasou, ficou preso no trânsito e passaram um documentário pra gente que foi um dos filmes que me ajudou a me radicalizar, que se chama Food Inc. No Brasil foi lançado como Alimentos S.A. Uhum. E uma das coisas que mais me ficou na cabeça, e que eu fui entender só agora, é a capacidade do cercamento das forças produtivas. Que o governo estadunidense, aliado à reforma agrária que foi feito lá, do mesmo jeito que existem agriculturas familiares e agriculturas familiares, a gente tem que lembrar que existem reformas agrárias e reformas agrárias, né? Exatamente. O que os caras fazem? A indústria, ela monopoliza a matéria-prima, em primeiro lugar, a tecnologia e o maquinário, vende para esses agricultores. Como são agricultores familiares, eles acabam se endividando, porque apesar de conta eles não são da alta burguesia. E a venda, eles vendem em grande maioria para as indústrias de fast food, para as mesmas indústrias de fast food que eles compraram todo o maquinário, compraram toda a tecnologia. Sim. Isso, assim, a indústria ela tem uma capacidade de cercamento dessas forças produtivas que é extremamente nocivo até para o agricultor. Total, cara, e a cooptação dessa sistemática, ela é tão intrincada, tão bem intrincada, né, que se a gente pegar, por exemplo, aí a Bayer, cara, a Bayer, ela produz sementes, produz os defensivos agrícolas, né, e os agrotóxicos, adubos químicos e tal, e também produz os remédios que combatem os efeitos colaterais dessa merda toda. E né? A gente tem que lembrar que a Bayer, ela faz o lance, as sementes que elas produzem são sementes transgênicas, modificadas, e que são feitas pra semente super-homem, cara. O bagulho você vai plantar, ela vai crescer pra caralho e... É muito agressivo. É muito agressivo. Muito agressivo. A seleção de sementes... Existe também uma seleção de semente natural, os próprios nativos faziam, né? Que a gente vê que os produtos eles foram se transformando com o tempo. Mas eles começaram a se transformar muito e começou a dar muito problema. E nos Estados Unidos, por conta de E. coli, por conta da soja transgênica, por conta do milho transgênico, justamente por conta desse boom tecnológico da agricultura. E é tudo centralizado, né? É centralizado também, a gente não pode esquecer que em função de um lobby gigantesco, né, de todas essas indústrias, porque assim, você tem gigantes do mercado como a Bayer, como a Monsanto, por exemplo, que conseguem dominar todas as vertentes dessa sistemática. Mas você tem as empresas menores também que fazem parte disso, mas que não têm a mesma capacidade produtiva, né? E que aí tem foco direcionado para setores específicos, que também estão nesse lobby, né? Independente de não serem os big players do mercado, né? Para usar um termo bem arrombado. Né, termo imperialista? Um termo imperialista. Falei imperialista. Falarei em estadunidense agora. A escala pode ser menor, mas os efeitos são os mesmos. E esses caras vão ser descartados a qualquer momento quando as grandes empresas quiserem, velho. Porque e aí entra uma outra necessidade, né, da produtividade no capitalismo, que é a capacidade dos grandes fundos de trocar as peças do tabuleiro a hora que quer. Isso é necessário para a manutenção da coisa. Por quê? Porque você tem que criar uma falsa ideia de oferta e demanda. Agora eu preciso do serviço de tal pessoa. Não, o cara não tá fazendo do jeito que eu quero, agora precisa ser melhor. Não, mano, isso é mentira, velho. Os caras, tipo, eu não tô mais afim disso aí não, agora eu quero outro. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Acaba com essa empresa. E aí acaba, sacou? Cara, é um nível de intrincamento da sistemática tão grande que é até difícil, assim, conseguir falar sobre isso de alguma forma reduzida. São muitas camadas de operação. Você falou do Food Inc., o cara que fez o Super Size Me, ele tem um 2, né, o Super Size Me 2, que ele faz como se ele fosse abrir uma rede de fast food de frango frito, né, e de sanduíche, um bagulho assim. E ele vai nas fazendas e tal. E aí, cara, tem umas cenas que é um bagulho louco, assim. O cara é conhecido, né? Tipo, um dos jornalistas americanos mais conhecidos no mundo, talvez. E, mano, tem, tipo... Fica claro, assim, que os caras estão atrás dele, que ele tá sofrendo ameaça. É um negócio insano. É um negócio insano. E, porra, tipo, se os caras fazem isso dentro de casa, né? Por que eles não fazem, né, no que eles dizem que é o quintal deles, né? Que é tudo que não seja a centralidade do capitalismo, vulgo qualquer coisa fora de Estados Unidos e Europa.
né, e Europa ocidental, né, porque a Europa oriental eles mesmos nem consideram gente. É verdade. Então, Como diria o tio João, dos Montes Urais pra lá, nem é considerado. perfeitamente. Vai falando sobre isso, eu só preciso pegar uma bag e entregar pra um cara ali, que aqui Não, o tranquilo, cozinheiro... tranquilo. Mas vai falando isso aí, eu já tô voltando. De boa, de boa. Eu vou continuar aqui um pouco, mais ou menos. Vou entrar num assunto também que eu acho que é muito relevante, é o que tá acontecendo com a Ucrânia agora, né? Que a Ucrânia sofre muito, né, dentro, né, dessa questão. Se a gente pensar no sentido de que a Ucrânia é um grande produtor de grãos, né? Sendo um grande produtor de grãos, é um país estratégico, né, para a Europa como um todo, que tem uma grande dificuldade de produção agrícola por conta da disponibilidade de terras, né? É um continente que não tem, né, espaço fácil de produzir, não tem as condições climáticas necessárias para produzir. E aí a Europa precisa, né, da Ucrânia nesse sentido. Só que aí o que eles fazem? Tipo, agora a Rússia está disputando a Ucrânia, mas a Ucrânia é um ponto estratégico. Por isso a Rússia está disputando a Ucrânia, territórios da Ucrânia, né? E aí por que a Europa ocidental e os Estados Unidos auxiliam, entre muitas aspas, a Ucrânia? Porque não querem perder essa posição estratégica de ter controle sobre produtividade em outro país. Os caras não estão nem aí pro ucraniano, pra ucraniana que tá morrendo na guerra. Os caras não estão nem aí, os caras não estão nem pro Zelensky. O Zelensky é tipo o maior fantoche da história da Europa. Exatamente. Nos últimos 30, 40 anos, fácil, velho, fácil. O cara tá sendo jogado de um lado pro outro. Eu só não falo que o Petro Poroshenko, que veio antes, eu só não falo que ele é um fantoche, porque ele foi simplesmente o porta-voz do Ocidente. Foi muito importante para a hegemonia do Ocidente no leste europeu. Pois é. Mas aí são outros 500, a gente pode falar disso em algum outro momento, mas... Cara, então é isso, saca? Os caras... Cara, tem uma frase que minha avó falava muito. Quando eu era criança, eu lembro dela falar isso muitas vezes, né? Que eu cresci num bairro, entre aspas, periférico, mas né, um subúrbio, né? Aqui numa cidade que já é considerada periférica na Baixada Santista, que é Cubatão, né? O maior polo industrial da América Latina, mas é uma cidade paupérrima. Tem muita gente que trabalha nas indústrias em Cubatão que mora nas outras cidades, que não mora lá. Cara, a gente, né, vivia muito próximo de favelas, de comunidades carentes e tal. Tinha muita gente que passava nas casas no bairro que eu morava pedindo comida, pedindo água, né, pedindo ajuda, de uma forma geral, porque é foda, velho. Né? A vida do trabalhador já é difícil, a vida do trabalhador que não tem trabalho é pior ainda. Né? E minha avó sempre falava uma coisa que ficou comigo para sempre, velho. Você não, se você pode fazer alguma coisa, você não nega comida nem água para ninguém, velho. Porque negar comida e água é negar a humanidade. Sacou? Você tá negando o mínimo necessário para aquela pessoa ter o mínimo de dignidade enquanto ser humano. Cara, e a Europa faz isso com quem eles quiserem há séculos. Né? A Europa nega comida e água até para quem tá... Velho, só a gente lembrar da grande fome na Irlanda, né? Que não foi porque eles só tinham batata e isso que causou desnutrição na população. Não, mano. A desnutrição na Irlanda foi causada porque a Inglaterra não queria que a Irlanda tivesse comida. E aí, velho... como você... Eu acho que uma das grandes questões do nosso tempo hoje é debater de forma séria, e eu acho que isso não está acontecendo, é debater de forma séria como você resolve, como você reverte os impactos da produção alimentar, né, dentro da lógica capitalista, cara. Eu acho que essa é a maior dificuldade entre todas as dificuldades de se viver no capitalismo fora da centralidade dele. Eu acho que é essa, porque, cara, a gente vive num país que até outro dia, historicamente, era só uma colônia de extração. Velho. O Brasil não tinha nada para a população. E 80% da população era escravizada. Eram pessoas em situação de escravidão, velho. Né, que não eram legislativamente nem consideradas cidadãos. Eram propriedade privada de outras pessoas que nem daqui eram, em sua grande maioria. Então, como é que a gente entra nesse debate hoje? É tão difícil falar disso. Né? Porra, a gente tá falando de cooptação da sistemática e da alimentação. Né? É só a gente pegar, por exemplo, o veganismo. Velho. O veganismo tem muito política. Né? De se a gente é contra a exploração... Enquanto comunistas, socialistas, se a gente é contra a exploração da vida humana, por que a gente vai ser a favor da exploração da vida animal? Esse é o cerne do veganismo.
Né? Só que a parada foi tão cooptada que até isso morreu, velho. Então tem um monte de gente hoje em dia que tá, eu sou vegana, eu sou vegetariana. Mas por quê? Porque eu tenho dó do bichinho, ponto, acabou. Esse é o debate. Tudo vira pauta liberal, né? Tudo vira pauta liberal, cara. Eu acho que né? uma das então, assim, maiores dificuldades é tudo isso entra em contrapartida com a pedra angular do capitalismo, que é a propriedade. Por isso que é tão difícil de falar disso, e tão difícil de formar tanto pessoas, não só de formar, mas tipo, de trazer pessoas que têm esse viés ou essa expertise, esse know-how, para pautar esse debate. 100%, 100%. E aí, Pedro, tem uma coisa, eu acho que você muito provavelmente concorda comigo, mas é uma coisa que eu vejo, é um problema muito sério que eu vejo no nosso setor particularmente. E ainda mais de pessoas formadas, né? E formadas em ambientes como em que a gente foi formado. Né? Um ambiente muito liberal. Isso, Fisenac Mibeiden. Só que Mibeiden para ser liberal safado, né? Porque o que mais tem na faculdade de gastronomia é isso, cara. Exatamente. Porra, como é que você combate isso? Tipo, né? Porque tem aquela velha máxima de mas a pessoa tem formação acadêmica, não, ela tem mais capacidade de reflexão sobre a realidade profissional dela. Não tem, velho. Não tem. A gente viu na pandemia que tem muito médico idiota. Não. Por que não pode ter gastrônomo idiota, né? Tipo... Pois é, né? O volume de médicos idiotas, inclusive, é surpreendentemente maior do que eu acreditava que foi. Mas isso aí também a gente deixa para um outro momento. Rindo com desespero, meu amigo. Não, cara, é uma coisa incrível. E aí, né, a gente volta para a questão do... essas pessoas não estão sendo preparadas para refletir de forma aprofundada sobre essas questões. Né? Eu acho que eu e você, né, e alguns outros poucos amigos que a gente conhece, deram muita sorte nesse sentido, porque a gente já vinha de ambientes com uma percepção ideológica diferente do que o mercado prega. Né? E a gente acabou se radicalizando por outras vias também. Mas a maioria dos nossos amigos, ex-amigos, colegas, companheiros de faculdade não tiveram não passaram por esse caminho. E aí como é que você começa... Eu acho que a palavra... Eu tinha falado reverter antes, mas eu acho que não é exatamente a palavra, porque assim, foi incutido na gente uma lógica muito... É como se fosse natural que o mercado gastronômico fosse assim, né? Criou-se uma cultura de que a gastronomia é desse jeito. O restaurante é fudido, é difícil pra cacete. Você tem que trabalhar 12 horas. Então. Não, porque é assim mesmo. Cara, não é assim mesmo. Não existe natural em coisas que o homem criou. Exatamente. Porque não existe nem natureza humana. Exatamente. Até a lógica de natureza humana é questionável. Então, assim, como você desnaturaliza isso. Esse tipo de conceito. Esse tipo de conceito. Porque parece muito simples. E parece muito lógico que, por exemplo, eu abri um negócio, abri um restaurante, aí deu errado. Não, a culpa é minha porque eu não fui um bom gestor. Cara, não necessariamente. Aqui em Guará, por exemplo, a gente tá da demanda... inclusive, um amigo meu aí veio pegar a bag, porque ele é cozinheiro, camarada que nem nós. Inclusive, quem for de Lorena aí, Tupi Lanches. E assim, nós temos a total noção, eu e ele, por exemplo, que a gente tá disputando migalha. Porque a demanda é tão baixa, que a gente tá disputando migalha, literalmente. E eu acho que é nesse papo de como a gente vai desnormalizar essa questão que está imbuída na gastronomia, eu acho que a gente talvez esteja pensando na mesma coisa. Quando eu lembro desse negócio de porque cozinha, você vai ter um restaurante, o cara tem que se fuder pra aprender a trabalhar, o cara tem que tomar xingo e tomar isso e tomar aquilo, não sei o que, trabalha 16 horas, não sei o que. Sendo materialistas, né? Os dois caras que fundamentaram a gastronomia clássica francesa foi o Escoffier e o Carême. Sim. E ambos, eles eram de uma época muito mais conservadora do que a nossa, muito mais difícil, mas tem uma coisa que é comum entre as duas épocas, que é o militarismo. Sim. Se alguém, por exemplo, o pessoal aí que vai assistir esse vídeo, se vocês não souberem o que dá o nome à vestimenta do cozinheiro, é um termo militar. Então, assim... Desde aquela época, quando se criou uma hierarquia militar, uma hierarquização militar
pra cozinha e pra gastronomia, já começou-se a ser imbuído um ideário de fascistização mesmo do trabalho. Porque eu, assim, na época eu não entendia, mas eu já fui descascado por um chefe de cozinha que era um facho. Porque eu tinha que ser macho, eu tinha que ser não sei o quê, eu tinha que ser isso, e você tem que, tipo, você tem que ter cu de ferro pra trabalhar em cozinha. Bicho, quem sabe, como é que a gente desfaz isso, né? Pois é, não é. E aí, Pedro, eu te digo, eu acho que. E vou citar um exemplo da minha própria carreira dentro da gastronomia, que eu acho que é uma possibilidade muito grande de mudança, que está em pessoas como a gente tomando espaço dentro de instituições que ensinam gastronomia, né, ou criando coletivos que ensinem gastronomia de uma forma De uma forma democrática. desvinculada, democrática e desvinculada dessa lógica da gastronomia enquanto vertente do mercado alimentício. E aí, quando eu falo mercado alimentício, eu tô até falando de gente grande. Por exemplo, a Alex Atala fazendo propaganda da Três Corações, né? Uma empresa de café Os que caras jogam comprovadamente teve denúncia, né? Teve trabalho escravo em fazendas, né? Comprou café de fazendas menores que tinham trabalho escravo. Porra, o cara leva a gastronomia brasileira pro mundo e tá vendido, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente tentar criar formas de democratização do conhecimento gastronômico. Não sei exatamente, tipo, uma possibilidade, mas que não sei exatamente se é o ideal. É o que tem muita gente fazendo hoje de produção de conteúdo, de ensinar a cozinhar pelo YouTube, né? Porque ainda tem muita gente que ainda não se deu conta de que quando você produz uma coisa, né, em vídeo, você está mostrando uma coisa já distorcida, né, da realidade, que às vezes você tem um equipamento ali que, porra, a pessoa em casa não vai ter. Não, pô, porque para você fazer tal coisa você precisa ter disso aqui, meu. A gente tem que pensar que a maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas, né? Então, eu não sei se é a ferramenta ideal, mas assim, pode funcionar, pode ser bom. Só que, vou usar de exemplo o meu primeiro emprego de cozinha, cara. O meu primeiro emprego em cozinha foi no shopping, né? Trabalhar em shopping é louco, né? Já trabalhei em shopping. Eu É um já bagulho trabalhei em shopping, insano. inclusive, gente, no shopping de João Dória. Nossa, que delícia. Que delícia, hein? Que delícia. Não. Me arrependi do Bolsonaro. O Bolsonaro é horrível. Agora ele está Ai, todo meu Deus. arrependidinho. Eu já Coitado odeio o dele, Dória né? desde daquela época, cara. Coitado dele. Bom, mas então, eu trabalhei no shopping e, cara, foi o ambiente de trabalho menos tóxico que eu tive. Ninguém era formado em nada. Todo mundo aprendeu a cozinhar na marra. E até os donos do restaurante foi um pessoal que tipo, meio que herdou o negócio. Não herdou no sentido de herdeiro. Eles compraram um negócio e foram aprendendo ao longo do caminho como fazer. Uma família que, tipo, o cara era garçom do restaurante e comprou o restaurante quando os donos ficaram velhos demais para tocar o negócio. Foi essa a história, basicamente, do restaurante. Cara, daí expandiu, virou uma redezinha aqui na Baixada, tinha algumas unidades, eu acho que agora fechou uma ou duas. Cara, era insano, era um trampo insano. A gente servia, sei lá, em 3 horas de almoço, 300 comandas, 400 comandas, dependendo do dia. Era um negócio absurdo, Mas foi o ambiente de trabalho mais saudável que eu já tive. Porque ninguém era formado, não tinha afetação. Todo mundo tava ali para se ajudar, para fazer a coisa funcionar em grupo, né? Em compensação, anos depois, né, já afastado há um tempo das cozinhas profissionais, mas ainda na área, voltei a trabalhar num restaurante não vou citar nomes aqui, né, mas de ex-professores. Depois a gente fala isso em off aí, que eu te conto essa Com história direito. certeza. Mas de ex-professores, né, que me conheciam há muito tempo e, cara, eu saí de lá com burnout, ansiedade e um princípiozinho de depressão, né? Então, assim, qual que é o ambiente saudável? O que ninguém tinha formação ou que todo mundo tinha anos de estrada acadêmica, né, na área?
E aí eu acho que isso tá muito atrelado a esse, né, o que você falou, a fascistização da lógica, né, da hierarquia da cozinha, e um profundo atrelamento do mercado gastronômico ao liberal, né, à ideologia liberal, né, de empreendedorismo, Empreendedorismo, de que exatamente. você é o seu próprio sucesso, você é o seu próprio chefe, e essas merdas todas que a gente sabe que não é verdade, porque você pode ser o seu próprio chefe no seu negócio, mas você ainda tá rendido a produzir, né, porque você tem que atender as demandas do mercado, e porra... E eu tô rendido. É. E eu tô rendido não só a produzir as demandas isso. do mercado, mas eu tô rendido, por exemplo, a produzir as demandas do iFood. Sim. Entendeu? Porque é um cercamento de todo lado. Eu acho que essa é a grande questão, como formar uma gastronomia, uma nova gastronomia com perspectiva de classe. Sim. Eu acho que o começo do caminho pode ser esse. Porque você falou de um negócio, mas eu até estava vendo aqui, eu só não vou poder mostrar essa notícia porque tem paywall. Mas tem um negócio aqui falando na Folha. Antes eu xingava e ganhava processo. Agora me pagam pra fazer isso. Diz Jacan. Bicho! Cara... Bicho, assim... a glamorização da escrotice, né? É a glamorização da escrotice. É a glamorização da escrotice. O cara é um arrombado desde sempre, né? Ele já veio da França escroto. E aí ele chegou aqui, continuou sendo um escroto, mas todo mundo bateu palma por causa de tudo isso que a gente falou. E aí agora, porque ele é famoso na TV, né, tá tudo bem. Cara, é igual a porra do Fogaça, velho. Igual a porra do Fogaça. Psicótico, fascista, exatamente. louco, anarcocapital. Velho, sei lá o que bate naquela cabeça. O cara é completamente desconectado da realidade, velho. Ou aí, porra, eu não sei se já... Cara, tem um vídeo dele que é uma das coisas mais abjetas que eu já vi enquanto cozinheiro, que eu tive que presenciar, que só não ganha do hambúrguer do Alex Atala. Inclusive, se você é cozinheiro e quer entretenimento gratuito de qualidade, acesse o YouTube e procure hambúrguer do Alex Atala. Você vai rir de cair aquele hambúrguer gigante? Não, mano, não, o hambúrguer que ele deixa uma crosta colar na frigideira e aí faz um disco de hockey. Que chama? Eu sou de Maiá. Cara, que puta merda, velho. Então, e aí tem o hambúrguer do Fogaça, velho. Porra, ele fazendo... primeiro que ele tá sem camisa na cozinha. Ele tem que mostrar que ele, apesar de ser meio tiozão, ele é tatuado e malhado, né? Que faz parte do personagem, né? Eu tenho certeza que ele se tatuou daquele jeito porque ele tinha que compor o personagem. E, cara, ele fica sendo muito, tipo, olha como eu cozinho bem e ao mesmo tempo eu sou meio grosseiro, mas eu tenho técnica. Cara, é deprimente, velho. Assim, é claramente alguém que tá precisando muito de atenção. E aí, ao invés de recorrer à família e passar tempo de qualidade com a família, não, ele tá fazendo isso pro público. E aí ele ganha um programa na TV. E aí você pensa, cara, é isso. Tipo, a gastronomia é isso, tá ligado? É um cara de meia idade que não tem um neurônio ligando no outro dentro da cabeça, pedindo atenção ao invés de procurar as pessoas que realmente poderiam ajudar ele a fazer isso. Morreu a gastronomia, né? Eu acho que a gente só surfa no cadáver putrefato dela. Exatamente. E eu acho que é aquela coisa. A gente começou falando da alimentação, falamos da parte econômica, e a gente está falando agora, vamos dizer assim, da parte trabalhista, vamos dizer assim, também um pouco da parte conceitual. É muito louco, né? Porque são altos e baixos. A gente aprende que a Nouvelle Cuisine, ela ia renovar a gastronomia porque ela traz a sazonalidade, ela traz aquela coisa do produto pela qualidade, você tem que ser sazonal, tem que ser aquilo. E aí depois perde completamente, vira ideologia liberal. Sim. Tanto que aquelas coisas de você ter uma capinha, né, bonitinha, que você tá servindo o melhor produto, que você tá servindo o melhor prato, mas tá pagando R$700 num gimo nas Robertas de Broke. Entendeu? Que é absurdo, assim, sabe? E aí depois sai da Nouvelle Cuisine, entra o fast food, e aí vem o slow food, que é a mesma ideia da Nouvelle Cuisine. Sim. Só que é atrelada, né, é um contraponto à materialidade da época, ao modo de produção que a gente vive hoje. E isso também acaba virando uma pauta liberal. Total. Cara, até pra você ver, a Nouvelle Cuisine, né, começou como um movimento ultra-revolucionário
pensar assim, né, no sentido gastronômico da coisa. Totalmente. Mas, véi, esses caras estavam fazendo comida pra burguesia francesa, Exatamente. né? Os caras não estavam cozinhando pra gente como a gente, sacou? E os Uhum. cozinheiros que trabalhavam pra eles não podiam pagar a comida que eles produziam. Exatamente. Então, assim, era revolucionário até onde, né? Como a Revolução Francesa, né? Vamos revolucionar aqui, mas aí a burguesia que controla o negócio depois, porra. Uhum. É né? muito Então, complicado. Desmanchar esses, né, esses emaranhamentos, né, do que a gente precisa manter e do que a gente precisa descartar para meio que, entre aspas, não começar do zero. Né? Uhum. Porque, assim, óbvio que todo processo revolucionário nesse sentido, e aí eu acho que volta um pouco, né? E a discussão sobre gastronomia é interessante porque ela é cíclica, né? A gente passa de uma coisa para outra e a gente acaba retornando na primeira coisa com uma certa facilidade. O que eu acho que tem que ser revolucionário nesse. Qual é a diferença do processo revolucionário na gastronomia, né? A gente está em cima de uma estrutura que, assim, de fato, a gastronomia ela é muito. É simples. Né? É simples. As estruturas são simples. Então não é como se fosse uma coisa que foi completamente dominada e que a maior parte do que a gente vive é ideológico. Né? A gastronomia, ela é. Cara, cozinhar é cozinhar desde que a humanidade é humanidade. Né? Seja pra gente rica, seja pra gente pobre, cozinhar é cozinhar. Os equipamentos são os mesmos, as ferramentas são as mesmas e os canais são os mesmos. Né? Você cozinha no fogão, com panelas, comida, para pessoas que vão sentar num salão ou numa mesa na sua casa e vão comer. E produção agrícola é a mesma coisa. Cara, produzir comida é produzir comida. Né? A questão econômica acerca da coisa é que é totalmente cooptada, e aí a forma de produção né, dentro do capitalismo, isso aí tudo entra na discussão, óbvio, mas assim, produzir comida é produzir comida. Você plantar uma coisa continua sendo você plantar uma coisa desde que a gente começou a plantar coisas. Então, assim, é um processo que é revolucionário porque, como eu falei, é o desemaranhamento do que é, de fato, entre aspas, natureza do cozinhar e do servir comida e do alimentar, e o que é cooptação, né, pelo liberalismo. Quando a gente conseguir separar essas coisas e olhar para isso numa perspectiva de não, agora a gente sabe o que é o que, a gente pode continuar daqui. Né? A gente tem, eu acho que o nosso setor tem essa vantagem, a gente não precisa... As bases são comuns, né? As bases são comuns, isso. Perfeito, a colocação perfeita. Sendo as bases comuns, a gente consegue começar sem precisar ser do zero, sem reconstruir tudo. Né? Não é como uma revolução social completa em que a gente precisa reverter toda a lógica da sociedade, né, e desatrelar o comportamento humano do comportamento humano sob o jugo do capitalismo. Né, que são coisas, né, o tanto de coisas que existem hoje para remediar os efeitos de viver numa sociedade capitalista, cara, não é brincadeira, né? Tipo, quando a gente pensar só da leva, né, nos últimos anos, de psicólogos que tiveram que se especializar em doenças do trabalho, como o burnout, né? Exatamente. Cara, é louco. Isso a gente, né? Se esse trabalho em excesso não existisse, o burnout talvez não existisse. E talvez psicólogos não precisassem se especializar em como tratar burnout. Né? Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente não precisa passar por esse processo, né? Porque as bases são comuns, como você disse. E eu acho que a gente tem que começar daí. E aí entender isso no sentido de produção, né, no setor agrícola, que aí eu acho que, né, entra o que você falou no começo, de que né, os agentes de reforma agrária no país hoje estão se tornando agentes de revolução, porque estão começando a entender como desvencilhar essas coisas. Então hoje o MST faz um trabalho magnífico de produção de alimentos orgânicos, e sem precisar de grandes estruturas de logística, como é a logística de grãos, de soja, de milho, e de café para exportação, né? Cara, tudo sendo respeitoso com o meio ambiente, sendo respeitoso com quem trabalha e sendo respeitoso com quem consome. Né? Eu acho que esse é o mais importante. E eu acho que é esse o caminho, sacou? A gente tem ferramentas para encaminhar essa sistemática, mas eu acho que começa por aí, a gente começar a desembaralhar, né, esses pensamentos e esses debates, para que eles sigam dentro de uma estrutura que lhes é cabida, né, para que a gente possa falar sobre essas coisas tendo essa perspectiva do que a gente consegue manter e do que é próprio da coisa, né, para que a gente consiga mudar esse cenário, né, e não ver um monte de amigo
cozinheiro, dono de pequenos negócios de alimentação ficando doentes, né, tomando remédio para conseguir dormir, com medo de fechar no dia seguinte. Cara, é desesperador, assim, ver o pessoal da gastronomia, né, a gente já está formado aí há 10 anos. 10 anos. É desesperador ver o que virou a gastronomia para algumas pessoas. Gente que cozinha demais, cozinha maravilhosamente, que tem um cuidado, um esmero com a cozinha e que não consegue mais entrar numa cozinha, velho. Eu sou uma pessoa dessas, eu não consigo mais pisar na cozinha sem me sentir mal, sacou? É difícil, cara. É difícil, mas assim, existe essa possibilidade. A gente sabe qual é o caminho e eu acho que a partir daí a gente precisa levar isso para o máximo de pessoas, né, esse debate para o máximo de pessoas possível e começar a reconstruir em cima dessa ruína aí que dá para ser feita. A gente não precisa zerar, né, a estrutura. Porque se a gente pegar tudo que a gente falou, a tela grande, e olhar para ela, a gente pode perceber algumas coisas, algumas nuances, algumas características que são comuns até fora da gastronomia. Produção de alimentos de qualidade. O MST é líder em arroz orgânico, é líder em alimento agroecológico e tudo isso. Hoje em dia, o liberalismo ele cooptou essa coisa do produzir alimento orgânico só para quem pode comprar. Uhum. Ou seja, é um tipo de lógica que individualiza um conceito que é maravilhoso, que devia ser acessível para todo mundo. Eu acho que tirar a lógica individualista de todos os aspectos da gastronomia, eu acho que para mim é o primeiro passo em que eu preciso pensar e preciso debater. Tirar a lógica individualista da produção de alimento, tirar a lógica individualista da composição da cozinha porque aquele negócio, né? A gente leu o negócio do Jacan lá. Antigamente eu xingava e tomava processo. Essa lógica é uma máquina de moer pobre. Porque quem tá na cozinha, trabalhando hoje, não é classe média, não é rico, não é gente que... eu fiz uma faculdade de gastronomia, eu tô trabalhando em cozinha por amor. Quando eu entrei dentro de uma cozinha, todas as vezes que eu entrei, a gente lida com pessoas de classes sociais muito baixas. Gente, ex-presidiário, já vi gente que tá pagando 2 pensões, pobre, gente que mora de aluguel, tá sendo despejado. Então, assim, essa lógica individualista se transforma numa máquina de moer pobre. Sim. Na questão trabalhista. Se transforma numa máquina de endoecer gente na questão agrícola. No final, a gente sabe que a solução está na nossa cara. É tirar a dinâmica da propriedade privada dos meios de produção, da produção de alimento e da gastronomia em geral. Comida é direito, tem que ser para todo mundo. Então, enquanto isso não acontecer, não vai ser a solução, não vai acontecer a solução. Mas enquanto a gente está na nossa realidade, esse debate ele pode civilizar a gastronomia. Eu acho que essa é a grande questão. A civilização da gastronomia como insurgência revolucionária. Totalmente. Sabe? Eu acho que é uma coisa não só assim, a se pensar, mas também a se debater.